O nosso trabalho tem como tema o United States Geological Survey, o SGS, como órgão fomentador de recursos GIS e sensoriamento remoto ou processamento digital de imagens. E tem como integrantes Cleiton Gomes Braga, João Vitor Rodrigues Granja, Lucas Nascimento dos Santos e Samuel da Silva Rosa. Primeiramente, falaremos brevemente sobre a história da USGS e, posteriormente, o apresentaremos como órgão fomentador de recursos de GIS e de sensoriamento remoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos foi criado em 3 de março de 1879, tendo Clark King como seu primeiro diretor e a classificação das terras públicas como o primeiro trabalho imposto ao Serviço Geológico. Com a renúncia de King em 1881, John Paul foi o escolhido para sucedê-lo. Assim, em 1882, Paul obteve autorização do Congresso para continuar a preparação de um mapa geológico dos Estados Unidos iniciados por King. Ele redirecionou todo o trabalho topográfico para a preparação do mapa geológico e começou o mapeamento topográfico para fornecer uma base para o mapa geológico nos estados do leste e oeste americano. O mapeamento topográfico tornou-se, assim, a maior parte do programa de levantamento geológico da organização. Estudos paleontológicos e estratigráficos para apoiar o programa de mapeamento geológico também foram iniciados em todo o país. Durante os primeiros 3 anos de Paul como diretor, a pesquisa prosperou e suas dotações cresceram constantemente. Naquela época, a organização simples de King da pesquisa em geologia mineral e geologia geral haviam sido transformadas. Após um período conturbado para o serviço, em 1894, Charles Walcott assumiu o controle da organização. Ele aboliu todas as unidades organizacionais dentro do ramo geológico e assumiu o controle direto do trabalho. Em 1904, a USGS comemorou seu 25º aniversário. Ela havia crescido de uma organização de 38 funcionários no final de seu primeiro ano para um órgão com 491 funcionários em 1904. Sua primeira dotação passou de $106.000 em 1879 para 1,4 milhão em 1904. Ela tornou-se a instituição geológica líder nos Estados Unidos na visão da American Man of Science, e muitos dos seus 100 geólogos, cujo trabalho foi considerado o mais significativo por seus pares, incluíam os 5 primeiros classificados numericamente, foram associados à organização. Para marcar o aniversário, foi publicado um boletim descrevendo a pesquisa e seu funcionamento durante esses 25 primeiros anos da organização. Entre as realizações observadas estavam a preparação de mapas topográficos de 929.000 milhas quadradas dos Estados Unidos, que foram publicados em 1.327 folhas de atlas, em 171.000 milhas quadradas de mapeamento geológico e em 106 fólios geológicos em publicações. Já em 1907, a direção foi para George Smith. Assim, no início da Primeira Guerra Mundial, o Geological Survey imediatamente aumentou seu mapeamento geológico para ajudar na descoberta de novos campos de petróleo e em extensões de campos conhecidos. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em abril de 1917, a organização estava quase totalmente voltada para a guerra. Durante esse período, a USGS estendeu a pesquisa para a América Central e do Sul e para as Índias Ocidentais. Em 1930, Walter Manhall
assumiu a direção da organização. Ele foi fundamental na história da Geological Survey, pois, apesar dos tempos difíceis, dos anos de depressão e do início da Segunda Guerra Mundial, ele incentivou a organização, já que tinha um ramo geológico para enfatizar a necessidade da pesquisa básica. William Wader assumiu a direção do órgão em 1943, em um período em que a Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da USGS. Os desenvolvimentos da ciência e da tecnologia durante a guerra forneceram novas ferramentas para a solução de problemas anteriores a ela, que haviam sido deixados de lado. A contribuição da ciência para a segurança e prosperidade da nação foi mais amplamente reconhecido, e maiores demandas foram feitas por pesquisas tradicionais e inovadoras na solução de problemas do pós-guerra. O crescimento da organização iniciada sob o impulso das necessidades da guerra continuou depois de 1945, e em apenas alguns anos a organização tornou-se muito diferente do que era na pré-guerra. Assim como na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, a organização dedicou todas as suas energias aos esforços da guerra. Os ramos geológico, topográfico, de recursos hídricos e de conservação deram, cada um, a sua contribuição especial. Novos métodos foram concebidos para auxiliar as pesquisas, entre eles levantamento magnético aerotransportado, que a organização desenvolveu em cooperação com a Marinha, e o ramo geológico formou um grupo que usou os extensos recursos da biblioteca para preparar relatórios de terreno em áreas estratégicas para engenheiros militares. Bom, dando continuidade na apresentação do trabalho, em 1956, Thomas tornou-se o sétimo diretor da organização. Em 1973, o Geological Survey, em comparação com a National Spacing de Administração, começou a treinar astronautas em geologia e a investigar e avaliar métodos e equipamentos para a exploração geológica e geofísica da Lua. Em 1964, no entanto, novas responsabilidades foram atribuídas ao Geological Survey. Um dos maiores terremotos de todos os tempos atingiu ao centro-sul do Alasca, em 27 de março. Em poucas horas, a pesquisa começou um estudo científico e de engenharia que se estendeu por várias temporadas de campo e forneceu uma documentação completa de um desastre natural. Já no final de setembro de 1965, o geólogo-chefe William sucedeu Thomas como diretor. Em 1970, o Geological Survey publicou o National Atlas dos Estados Unidos da América, uma ferramenta de referência que compreende mais de 700 mapas físicos, históricos, econômicos, socioculturais e administrativos, compilados por meio de esforços combinados de mais de 80 agências federais e uma pontuação de especialistas e consultores ao longo de um período de vários anos. Vicente Ellis assumiu a direção já em 1971. O primeiro satélite de tecnologia de recursos terrestres foi lançado em julho de 1972, iniciando assim uma nova era na aquisição e gerenciamento de dados. O Geological Survey estabeleceu uma data center em Silks do Cota do Sul para lidar com a distribuição de satélites e outros dados de sensoriamento remoto. Foram iniciadas investigações sobre a aplicabilidade dos dados a estudos geológicos, hidrológicos, geográficos e cartográficos. Em 1974, o Programa Nacional de Mapeamento Topográfico tornou-se o Programa Nacional de Mapeamento, para atender assim a crescente demanda por dados cartográficos básicos em todas as formas, incluindo dados cartográficos digitais. O Centro Nacional de Informações Cartográficas foi estabelecido para fornecer um ponto focal para informações sobre mapas e cartas dos Estados Unidos.
fotografias aéreas e imagens espaciais, controle geodésico e dados cartográficos relacionados. Em abril de 1975, o Escritório de Informação e Análise de Terras foi estabelecido para consolidar vários programas multidisciplinares de recursos terrestres e ambientais. Um de seus principais objetivos para interpretar e exibir as informações sobre os recursos terrestres coletadas no Departamento do Interior de maneiras que fossem prontamente acessíveis e compreensíveis para uma ampla gama de usuários. Em abril de 1978, William tornou-se o 10º diretor da organização, mas já em 1981, Dallas assumiu a direção. A Divisão de Mapeamento Nacional deu continuidade à Revolução Silenciosa no mapeamento. O desenvolvimento e a aplicação de técnicas e sistemas cartográficos avançados ao sistema de informações geográficas tiveram continuidade. Foi estabelecida uma base de dados cartográficos digital nacional e foram desenvolvidos padrões de dados cartográficos digitais para a comunidade cartográfica dos Estados Unidos. A cobertura do mapa primário para os Estados Unidos estava 97% concluída no início de 1989. Em 1988, em comparação com o Bureau of, a divisão completou uma base de dados digital em escala de 1 para 100 mil dos recursos de transportes e hidrologia dos Estados Unidos, adjacentes que o Bureau usará para gerar mais de 500 mil mapas diferentes necessários para fazer o censo de 1990, em que também serão usados para muitas outras aplicações. Um novo programa importante foi iniciado em estreita cooperação com a Defensa para desenvolver, instalar e operar uma nova tecnologia de mapeamento, usando métodos de computador automatizados com o objetivo de dar dados para todos os mapas em forma digitalizada, para que os mapas possam ser utilizados facilmente e produtos gráficos impressos sob demanda. Agora, vários anos em seu segundo século, o USGS continua a cumprir sua missão original de classificação das terras públicas e exames da estrutura geológica, recursos minerais e produtos do domínio nacional. Continua a conduzir pesquisas tanto na vanguarda da ciência quanto com referências a questões econômicas e outras questões de interesse nacional, para desenvolver e aplicar meios inovadores de resolver problemas na gestão de recursos. A USGS é uma fonte primária de dados de sistemas de informações geográficas. Os dados e informações são apresentados tanto espacial quanto geograficamente, incluindo o mapa nacional. A agência da USGS tem registro mais longo de colecionador de dados, gratuitamente. A seleção de qualquer imagem de satélite ao vivo no Earth Explorer é imensa. Desde dados ópticos e de radar a imagens de satélite meteorológicas, até mapas digitais de elevação. Também pode baixar imagens de satélite antigas, de há 40 anos de missões. É uma diversidade de dados de outros sensores remotos da NASA. Também apresenta conjuntos de dados de fontes abertas fornecidas em colaboração com o ISRO. As imagens de satélite em alta resolução. O Earth Explorer permite registrar a pesquisa de uma imagem de satélite da Terra por área, data, porcentagem de cobertura de nuvens e inclui tantos sensores quanto desejar. Todas as janelas mosaicas encontradas podem ser convenientemente visualizadas
uma a uma, ou todas de uma só vez. Além das opções padrão de seleção de área de interesse, endereço, coordenadas, carregamento de ficheiros ou desenho. A interface oferece uma pesquisa baseada em características, o que é bastante divertido de testar. É possível encontrar todas as características possíveis, ainda menos comuns, como estradas antigas ou sepulturas, em qualquer parte do mundo. Para o descarregamento gratuito de uma imagem de satélite, a USGS precisará instalar a aplicação de descarregamento em massa, dependendo do sensor. Vários tipos de imagem podem ser descarregadas. E em relação à análise, o EA Explorer se pode ser utilizado para pesquisar, pré-visualização e descarregamento gratuito de dados. Se quiser analisar uma imagem de satélite, precisará de um software especial. O EA Explorer é um líder indiscutível para obter uma imagem de satélite do planeta Terra em termos de variedade de dados, mas não é o serviço mais fácil de utilizar, especialmente para um não especialista. Pode demorar algum tempo para se familiarizar com todos os botões, opções do menu e conjuntos de dados disponíveis. O USGS, em coordenação com a NASA, opera e distribui dados de satélite Landsat e fornece acesso ao mais longo arquivo continuamente adquirido de dados de sensoriamento remoto terrestres baseados no espaço. As informações derivadas dos dados Landsat apoiam comunidades governamentais, comerciais, industriais, civis, militares e educacionais em todo o mundo. Desde 1972, a série conjunta NASA de satélites de observação da Terra adquiriu continuamente imagens da superfície terrestre da Terra, fornecendo dados ininterruptos para ajudar gestores de terras e legisladores a tomar decisões informadas sobre recursos naturais e o meio ambiente. O Landsat faz parte do programa USGS National Land Imaging NLI. Os dados Landsat são processados e hospedados no Centro de Observação e Ciências dos Recursos Terrestres, que é o USGS EROS. O programa USGS ajuda no monitoramento contínuo dos continentes, ilhas e regiões costeiras da Terra para registrar, estudar e compreender as mudanças nas terras em escalas locais, regionais e globais. Então, o USGS é muito importante quando se fala em parceria com a NASA.